Pessoal, então o que a gente vai fazer hoje? Eu tinha falado para vocês na última aula, segunda-feira, que a gente ia continuar corrigindo os exercícios, né, fazendo os exercícios de exemplo, e eu vou passar para vocês, depois que a gente terminar essa partezinha aqui, de, de eu mostrar a resolução dos exercícios para vocês. Eu vou passar para vocês o trabalho e aí vocês podem ir desenvolvendo aqui no momento da aula, caso tenha alguma dúvida. E aí eu posso responder para vocês de uma maneira mais rápida, mais dinâmica aqui, ao vivo. E aí depois vocês me entreguem ou hoje ou nos próximos dias que vão passando aí. Talvez não dê para vocês terminarem tudo hoje, mas o que vocês puderem fazer hoje, visto que eu estou aqui para tirar as dúvidas, acho que é mais interessante. Tá? Então eu vou colocar aqui para vocês fazer uma pequena revisão aqui dos circuitos trifásicos. Tá. Eu vou fazer uma pequena revisão aqui dos circuitos trifásicos, dos arranjos que podem ter aqui entre a fonte geradora e as cargas. Tá? Então, como a gente viu lá na semana passada, a gente tem dois tipos de ligação básico entre geração e carga, que são as ligações estrela e as ligações triângulo. Então, a gente pode ter, principalmente aqui, como vocês podem ver no slide, a gente tem ligação estrela-estrela e ligação triângulo-triângulo. Tá? Então, aqui na primeira figura, a gente tem uma geração, três bobinas ligadas em estrela, com a carga, aqui três impedâncias ligadas em estrela também. O que é mais importante da gente perceber quando a gente fala da ligação da geração e quando a gente fala da ligação da carga? É a impedância e a relação da tensão que vai estar aplicada em cima dessa impedância. Então, por exemplo, aqui, nesse esquema da ligação estrela-estrela, eu tenho dois tipos de tensões. Eu tenho a tensão de fase, tá, entre uma fase e um nêutro, e eu tenho a tensão de linha entre duas fases. Tá? Então, como vão ser as minhas relações de equação aqui? Se eu quiser saber a corrente que passa pela linha aqui, eu vou pegar a tensão de fase que está aplicada em cima da impedância, eu trouxe só alguns exemplos aqui. Então, eu tenho a tensão AN aqui, entre a fase A e a fase e o nêutro, e eu tenho, entre a fase A e o nêutro, tem a impedância Z1. Então, a minha corrente de linha aqui, ela vai ser calculada pela tensão AN dividido pela impedância Z1, tá? A mesma coisa se eu fosse calcular a corrente de linha aqui da impedância Z2, tá? Então, eu tenho a tensão de fase BN entre a fase B e o nêutro, e entre a fase B e o nêutro eu tenho a impedância Z2, então eu vou pegar a tensão de fase e vou dividir pela impedância Z2 e vou ter a corrente de linha da fase B. A mesma coisa eu vou fazer para a fase C, faria para a fase C, certo? Para descobrir a tensão de linha, eu vou pegar a tensão de fase e vou multiplicar por raiz de 3. Tá? Então, se eu tiver uma ligação triângulo-triângulo, qual é a tensão que vai estar em cima da minha impedância? A tensão que está em cima da minha impedância é a tensão de fase. Que no caso do triângulo é igual a de linha, né? Aliás, é a tensão de linha que é igual a de fase. Então, eu vou pegar, e aqui no caso da ligação triângulo, eu pegando a tensão
de linha e dividido pela impedância, ó, vocês vão ver aqui, ó, essa tensão AB, ela está entre a fase A e a fase B. Entre a fase A e a fase B, eu tenho a impedância Z2. Então, quando eu pegar a tensão de fase e dividir pela impedância Z2, eu vou ter uma corrente, que é a corrente aqui entre o ponto A e o ponto B. Essa aqui é uma corrente de fase, tá? Porque está diretamente em cima da carga. No caso de uma ligação triângulo, a corrente de fase é diferente da corrente de linha. Como que eu descubro a... Como que eu descubro, então, a corrente de linha no caso da ligação triângulo? Eu vou pegar a corrente de fase que eu calculei e vou multiplicar por raiz de 3. Tá? Então, eu vou ter a corrente na linha, na fase A, né? A corrente que vai percorrer ali a fase A, ela vai ser, que passa nessa linha aqui, ela vai ser raiz de 3 vezes a corrente da fase. Tá? Esses aqui eram os exemplos que eu tinha mostrado na última aula. Depois tem 2 exemplos aqui que eu não tinha colocado na última aula, que é o exemplo da ligação triângulo, estrela, aliás, estrela-triângulo e da triângulo-estrela. Quando a minha geração está ligada em estrela e a minha carga está ligada em triângulo. O que eu tenho? Se a minha carga está ligada em triângulo, ou seja, entre fase e fase, qual é a tensão que eu vou ter, que eu vou usar para minha carga? Vai ser a tensão de linha, certo? Então, eu vou pegar aqui a tensão entre a fase A e a fase B, vou pegar a impedância entre a fase A e a fase B e vou calcular a corrente de fase, tá? A corrente de fase que está sobre a minha impedância Z2 aqui. Se eu quiser calcular a corrente de linha aqui, eu vou ter que pegar a corrente de fase que eu calculei e vou multiplicar pelo raiz de 3 aqui, certo? Simples assim, não muda basicamente nada. O que acontece? Eu só não estou usando neutro aqui, né? Não tem muita diferença. Se eu tiver geração em triângulo e a carga em estrela, o que eu vou ter que fazer? Esse ponto central aqui da estrela da carga, eu vou ter que fazer um aterramento aqui, tá? Esse aterramento, ele vai me proporcionar o quê? Tensão de fase aqui nessa impedância, tá? Então, eu vou ter que, para calcular, o que eu vou fazer? Calcular a corrente de linha, o que eu vou fazer? Vou pegar a tensão de fase aqui, vou dividir por raiz de 3, vou ter a tensão de fase aqui, tá? O VAN, que é a tensão entre A, e o N aqui, o centro da estrela, que eu fiz o aterramento. O que é o aterramento? O aterramento é eu garantir que aquele centro daquela estrela ali, ele tem uma tensão igual a 0, né? Que é o que a gente faz também quando a gente tem uma geração com um neutro, né? A gente também aterra o centro da estrela da geração. Então, a gente garante que o centro da estrela é tensão 0. E aí a gente garante que a tensão aqui entre a fase e o neutro, tá? Então, para calcular a corrente de linha, que é a mesma de fase aqui na estrela, né? Que é a corrente que vai passar aqui pela carga, que é a corrente que vai passar pela linha, eu vou pegar a tensão de fase e vou dividir aqui pela impedância Z1, que é onde eu quero descobrir a minha corrente. Também posso fazer aqui no Z2, no Z3, mas vai ser todo o mesmo processo, certo? O que é mais difícil aqui
nas ligações trifásicas, nos circuitos trifásicos, é a gente definir o ângulo da tensão, tanto de linha quanto de fase, tá? O módulo é super tranquilo, é isso que a gente está vendo aqui. O mais difícil é a gente entender o ângulo dessas tensões. É a gente definir isso, mas é uma coisa que a gente não teria tempo aqui para aprofundar nesse sentido. Mas o básico é isso aqui que vocês estão vendo. Essa relação de raiz de 3, de manter o aterramento do nêutron, tá? O aterramento do nêutron é extremamente importante para manter o centro da estrela com tensão igual a zero. E é isso, assim, para manter a diferença de potencial. E é isso, que entre fase e fase, basicamente, a gente sempre vai ter uma carga ligada em triângulo, né? Se a gente tem cargas ligadas entre fase e fase, ligação triângulo. Se a gente tem cargas ligadas entre fase e neutro, ligação estrela. A gente pode ter as duas ligações na carga, que até poderia ter feito esse desenho, mas não me ocorreu. A gente pode ter tanto na carga a ligação estrela quanto a ligação triângulo, certo? Alguém tem alguma dúvida aí? Marcela, era isso que tu queria saber sobre essas ligações ou teria mais alguma dúvida? Não, era isso mesmo. Era isso. O mais importante é identificar a tensão que está sobre a carga. Identificando a tensão que está sobre a carga, a gente consegue fazer o cálculo da corrente. Com o cálculo da corrente de fase, a gente faz o cálculo da corrente de linha. Tá? Então, vamos continuar os nossos exercícios aqui. Eu acho que a gente tem uns 4 exercícios para corrigir aí. Se tiverem dúvida, podem ir falando. Assim que eu terminar de corrigir aqui, eu passo o trabalho para vocês. Então, vamos lá. Um capacitor de 470 nanofarad está associado em paralelo e alimentado por uma rede de 220 volts, 60 Hz. Qual o valor eficaz e máximo de tensão, corrente e potência? Tá? Então, um circuito capacitivo, só tem um capacitor. Tenho aqui a relação entre tensão máxima e tensão eficaz, tá? Essa tensão de 220 é um valor medido, então é um valor eficaz. Então, vou pegar aqui valor eficaz, vou multiplicar pelo raiz de 2, que vai me dar 311,13 volts. Aqui. Para saber a corrente que está passando aqui nesse capacitor, o que eu preciso saber? Eu não consigo calcular essa corrente com a capacitância, então eu preciso saber qual é a reatância capacitiva aqui desse componente. Então vamos lá fazer 1 sobre 2π, 2 vezes π vezes F vezes a capacitância. Lembrando que o nano, ele é uma subunidade que representa 10 na menos 9. Então, esse capacitor aqui, ele tem 470 nanofarad ou 470 vezes 10 na menos 9 farad, certo? Isso resulta em uma resistência de 5.643,8 ohms, tá? Se quiserem corrigir aí o resultado para ver se está certo, fiquem à vontade. Então, eu acho essa reatância capacitiva. Com a reatância capacitiva e a tensão, eu posso aplicar a lei de Ohm, né? Então, lei de Ohm é tensão igual a reatância capacitiva vezes corrente.
Qual corrente? Né? Eu tenho dois tipos, eu tenho o valor eficaz da tensão e eu tenho o valor eficaz máximo. O meu valor de corrente, ele vai depender do valor de tensão que eu usar. Então, aqui nesse caso, eu usei o valor eficaz da tensão, 220. Se eu usei o valor eficaz da tensão, eu vou obter o valor eficaz da corrente, o valor medido da corrente. Se eu utilizar aqui na lei de Ohm o valor máximo, eu vou obter o valor máximo de corrente também, tá? Então, eu optei aqui por usar o valor eficaz, então eu encontrei uma corrente de 0,039 amperes. Tá? A potência vai ser, essa potência é o S. Tá? Essa potência é o S porque é a potência aparente. Como é que eu calculo a potência aparente? Ela vai ser tensão vezes corrente. Se eu estou usando tensão vezes corrente simplesmente, simples assim, eu faço aqui uma tensão, uma potência aparente. Então, eu vou ter 8,58 volt-amperes. Certo? Para fazer a minha equação, o que me falta? Me falta aqui o valor da velocidade angular. Então, eu vou calcular, eu tenho a frequência, consigo calcular o valor da velocidade angular. 375 radianos por segundo. Então, eu consigo determinar a equação da tensão e consigo determinar aqui a equação da corrente. Por que eu coloquei aqui 0,039 vezes raiz de 2? Porque como eu calculei aqui o valor eficaz da corrente, aqui na equação eu preciso do valor máximo da corrente. Então, eu vou multiplicar o valor eficaz que eu encontrei por raiz de 2. Vezes o seno, né, vai dar 0,055, vezes o seno de 375, que é a velocidade angular, vezes o tempo, mais 90 graus. Por que mais 90 graus? Porque a corrente no capacitor, e a gente está falando aqui de um circuito capacitivo, puramente capacitivo, a corrente nesse circuito, ela é 90 graus adiantada. Né? Então, por isso que ela é 90 graus positivo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? A corrente é 90 graus adiantada, por isso que ela é positiva. Então, ela fica no gráfico lá que a gente viu, na segunda-feira, deslocado para a esquerda. Ficaria se a gente fizesse o gráfico dessa equação. Alguém tem alguma dúvida? Aqui nesse exercício? Então, o que é o próximo? Um resistor e um capacitor associados em paralelo absorvem 20 watts de uma fonte, 240 volts, 60 Hz. Sabendo que o fator de potência do circuito é 0,70 adiantado, determine os valores do resistor e do capacitor. Então, esse é o nosso circuito, uma fonte de tensão alternada, um resistor e um capacitor em paralelo. Aqui os nossos diagramas, né?
corrente adiantada do resistor, então eu tenho uma combinação entre as duas correntes e eu tenho um ângulo, né? Um ângulo que vai representar o ângulo do circuito, o ângulo do fator de potência. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se o meu circuito aqui absorve 20 watts, ele me deu esse dado, eu sei que 20 watts é potência ativa, certo? Potência ativa é uma potência que é consumida por qual elemento? Alguém lembra? Qual é o componente que consome corrente ativa, potência ativa? Vocês não lembram ou vocês não estão escutando? Eu não lembro. Não lembra? Então, o elemento que consome potência ativa é o resistor, tá? O capacitor e o indutor, eles geram, né, eles consomem potência reativa, tá? Então, se eu tenho num circuito RC e eu tenho essa informação de consumo de potência ativa, eu sei que esse consumo é exclusivo do resistor. Tá? Então, sabendo disso, eu vou calcular a corrente que passa pelo resistor. Então, sabendo disso, eu posso calcular, eu posso achar essa corrente através dessa equação aqui, ó. Potência igual a tensão vezes a corrente vezes cosseno. De qual ângulo? De zero. Por que zero? Porque no resistor, a corrente e a tensão tem 0 graus de defasagem, de deslocamento. Não tem deslocamento entre a corrente, tem até aqui no nosso gráfico, a tensão e a corrente no resistor aqui estão juntinhos, então não tem defasagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a corrente aqui. Eu tenho 20 watts, 240 de tensão. Vou calcular a corrente que passa no resistor. Então, eu já sei a corrente que passa no resistor. Ó, então, aqui a base do meu triângulo, ela vale 0,083 amperes. Tá? Se eu tenho a tensão aplicada no resistor e eu tenho a corrente no resistor, eu consigo achar o quê? A resistência, através da lei de Ohm. Então, eu isolei a resistência aqui e achei 2.891,57 ohms. Tá? Já achei o que... Ah, tá fora de ordem meu cálculo aqui. Agora, para achar a corrente do capacitor, o que eu faço? Esse canto aqui foi um spoiler. Aqui, tá? Não olhem para ele agora. Vamos para a parte do ângulo aqui. Para achar a corrente no capacitor, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso trabalhar com esse meu triângulo aqui, ó. Porque eu já encontrei a base desse triângulo aqui, que é 0,083, tá? Eu tenho uma informação aqui que diz, ó, sabendo que o fator de potência do circuito é 0,70 adiantado. O que significa que é 0,70 adiantado? Que é capacitivo, tá? Mas isso a gente já sabe. Mas qual é a informação importante? O fator de potência é 0,70. Então, se ele me deu o fator de potência, eu consigo calcular esse ângulo aqui, ó. Então, ó, fator de potência igual a 0,70. Então, eu vou fazer o cosseno na menos 1 de 0,70 e vou encontrar o ângulo aqui do meu triângulo. Então, esse ângulo
RC aqui, ele vale 45,57 graus. Tá? Vamos em frente aqui. Então, se eu tenho o ângulo e eu tenho a base do triângulo, eu consigo calcular a corrente que passa no capacitor. Ó, tangente do ângulo é igual ao cateto oposto, que é o IC, dividido pela base, que é o cateto adjacente. Então, isolando aqui, eu vou ter a tangente do ângulo vezes 0,083, que vai me dar uma corrente de 0,085 amperes. Tá? Tendo a corrente no capacitor, aí agora eu posso calcular a reatância capacitiva. E agora sim eu vou aqui para o XC. Então, lei de Ohm. Tá? Então, eu tenho aqui a tensão, que é igual ao XC vezes a corrente. Então, eu isolo a reatância aqui e vou encontrar 2.823,53 ohms de reatância capacitiva. Com a reatância capacitiva, aí eu posso achar o valor do capacitor. Eu vou colocar aqui na fórmula e encontrei aqui 9,4 vezes 10 na menos 7 farad. Né? Aí a gente tem que arrumar esse número aqui, é isso que a gente fala, né? Arrumar o número, porque a gente tem que passar essa subunidade aqui, que é o 10 na menos 7, a gente vai passar para uma subunidade de símbolo, né, que são como são vendidos os capacitores, milifarad ou microfarad. Milifarad não, é microfarad ou nanofarad. Tá? Então, a gente vai passar para a subunidade mais próxima aqui desse capacitor. Qual é a mais próxima? É menos 6, que é o micro. Como é que eu faço essa transformação aqui? Ora, se eu vou aumentar aqui o valor da subunidade, o que seria aumentar o valor? Eu tenho 10 na menos 7. Né? Aumentar esse valor de 10 na menos 7 é passar a potência, né, o menos 7, para um número maior. Como o número é negativo, menos 7 é menor que menos 6. Isso. Isso. Menos 7 é menor que menos 6, que é negativo. Então, se eu vou aumentar a subunidade, eu preciso diminuir aqui o número que está acompanhando a subunidade. Tá? Essa é a lógica, que é uma lógica simples, assim, que eu uso sempre para fazer essa transformação. Então, se eu aumento aqui, eu vou passar de 10 na menos 7 para 10 na menos 6, que é o que significa o micro. Então, eu preciso pegar essa vírgula aqui e diminuir esse número. Então, eu vou passar ela para a esquerda. Passando aqui essa vírgula para a esquerda, eu vou ficar com o número de 0,94 microfarad. Entenderam ou ficou meio confuso isso? Eu sempre vou ter que fazer isso aqui. Para mudar a subunidade do número, eu tenho que mudar o número também. Tá? Então, se eu for fazer o contrário, se eu vou querer ficar com o número aqui 94, porque eu vou pegar a vírgula aqui e vou passar para a direita. Aí eu vou aumentar o número. Se eu quero aumentar esse número, o que eu tenho que fazer com essa subunidade? Eu tenho que diminuir o número. Então, se eu passasse aqui 94, eu ia ficar com 10 na menos 8, tá? Porque eu aumentei o número
aqui, que acompanha a subunidade, e diminuir a subunidade trocando a potência. Tá? Vamos ao próximo. Uma fonte de tensão alternada com frequência de 60 Hz é ligada a um resistor de 200 ohms. A leitura de um amperímetro de corrente alternada ligado em série com o circuito é de 1,10 amperes. Determine o valor máximo e eficaz da tensão e sua expressão matemática. Então, eu tenho uma fonte e um resistor. O que significa a leitura de um amperímetro ligado em série? Tá? Amperímetros sempre são ligados em série. Né? Então, o amperímetro ele não está aqui no desenho, mas ele poderia estar aqui entre a fonte e o resistor, ligado em série. Então, esse amperímetro tem uma leitura de 1,10 amperes. Então, a corrente do circuito é 1,10. Se a gente tem a corrente e a gente tem a resistência, a gente consegue calcular a tensão. Né? Então, 200 vezes 1,1 dá 220. Aí, uma observação. Se essa corrente é uma corrente medida em um amperímetro, ela é uma corrente eficaz. Se ela é uma corrente eficaz, quando eu calculo a tensão baseada nessa corrente, eu vou ter o valor da tensão eficaz também. Tendo o valor da tensão eficaz, eu consigo calcular a tensão máxima. Então, eu vou ter 220, que eu não substituí, mas é 220 vezes a raiz de 2, que dá 311,13 volts. O que é o próximo? Aqui, a próxima coisa, corrente máxima. Então, qual é a corrente eficaz? É o 1,10 aqui. 1,10 vezes a raiz de 2. Para fazer a expressão, então a gente já achou os valores máximos e eficazes de tensão. Vamos fazer as expressões matemáticas. Para fazer a expressão matemática, eu preciso da velocidade angular. Então, eu vou ter 2π vezes 60, que é a frequência. Então, tem 375 radianos por segundo, que é a velocidade angular. Então, a minha equação de tensão vai ficar 311,13 vezes o seno da velocidade angular vezes a tensão, vezes a tempo, aliás. Ângulo, 0. E a corrente, 1,55, que é a corrente máxima que a gente calculou aqui, vezes o seno, vezes a velocidade angular, vezes o tempo, com um ângulo de 0 graus. Por quê? Ângulo de 0 graus? Porque a gente tem um circuito puramente resistivo, que só tem resistores. Então, se eu tenho um circuito puramente resistivo, tanto a tensão quanto a corrente estão em fase, então elas têm o mesmo ângulo. Tá? Que é 0, ou seja, elas começam ali na origem, não tem nenhum deslocamento do início da senoide. Tá? Alguma dúvida aqui? Aqui é o nosso último exercício. Um motor de indução trifásico de 50 CV, cavalo-vapor, 380 volts, apresenta um rendimento de 92,2% e um fator de potência de 0,87. Calcule a corrente nominal do motor, bem como suas potências ativas, reativas e aparentes. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui
é transformar a unidade de CV para watts. Tá? Então, um CV, ele representa 736 watts. Por que a gente precisa fazer isso? Tá? Porque watts é a unidade principal, assim, a unidade que normalmente a gente trabalha potência ativa. Então, por isso que a gente passa para watts. CV é uma unidade de potência ativa também. Tá? Então, o que eu já coloquei aqui? Coloquei a fórmula da potência de um motor trifásico. Tá? Um motor trifásico, ele é uma carga equilibrada trifásica. Tá? Então, qual é a fórmula que a gente usa? Que a gente tinha visto na última aula? É a fórmula da potência igual a raiz de 3 vezes tensão de linha, vezes corrente de linha, vezes o fator de potência, porque a gente está falando de uma potência ativa. Tá? Então, sempre que eu falo de uma potência ativa, eu preciso incluir o fator de potência aqui. Tá? Por que o motor de indução trifásico ele é uma carga equilibrada? Porque ele exige de cada uma das fases a mesma potência. Tá? Então, vamos lá. O que é isso aqui embaixo do P? É justamente o rendimento. Tá? Então, sempre que eu tenho a informação do rendimento de alguma máquina elétrica, eu vou pegar a potência dessa máquina, a potência ativa, e vou dividir pelo rendimento. Tá? Essa divisão vai me dar um acréscimo de potência. Tá? Dividindo pelo rendimento, eu vou aumentar a potência ativa. O que é isso? Dando uma explicação aqui mais rápida sobre o rendimento. O rendimento é assim, ó. A potência ativa, lembram que é a potência que gera trabalho, né? Mas nessa potência que gera trabalho, ou seja, a transformação entre energia elétrica e outro tipo de energia, como energia térmica ou energia mecânica, nessa transformação de energia eu tenho uma perda, tá? E essa perda é o rendimento. Então, quando eu falo de consumo de energia elétrica, de potência elétrica, eu tenho a potência que realmente realiza trabalho e eu tenho um acréscimo de potência que é dado pela perda que essa minha máquina gera. Então, o consumo real de potência ativa de uma máquina é a potência que gera trabalho, a potência ativa, dividido pelo rendimento dessa máquina. Tá? Essa divisão causa um acréscimo no valor. Então, vamos aqui para a fórmula. O que eu fiz aqui, que vocês vão fazer também? Como cada CV vale 736, eu tenho 50 CVs, eu vou pegar a potência em CV e vou multiplicar por 736, certo? Esse parênteses aqui, esse valor que está entre parênteses, vai me resultar na potência ativa de consumo, né? Potência que realmente realiza o trabalho desse motor. Tá? Aí, dividido pelo rendimento aqui. O rendimento, ele é um valor em porcentagem, normalmente, 92,2, mas todos os valores que são apresentados em porcentagem, quando a gente vai utilizar eles para calcular alguma coisa, a gente tira esse valor da porcentagem. Como é que a gente faz isso? A gente pega o valor aqui de 92,2 e divide por 100. Tá? Então, 92,2 dividido por 100 dá 0,922. Aqui do outro lado da minha equação eu tenho raiz de 3, que é próprio da fórmula
de potência de cargas equilibradas, tensão de linha, que é 380. Por que o 380 é a tensão de linha? Porque é a tensão de trabalho do motor, tá? Tensão de fase seria a tensão da bobina do motor, aí já é outra coisa. Então, 380 é a tensão de linha. Eu tenho a corrente de linha, que é o que eu quero descobrir, porque está pedindo aqui calcule a corrente nominal do motor, então eu quero saber qual é a corrente de linha aqui. E o fator de potência, ele me disse que o fator de potência é 0,87. Então, eu vou isolar a corrente aqui, né? Vou passar o raiz de 3 para baixo aqui, 380 para baixo e o 0,87 para baixo. Calculando tudo isso aqui, eu tenho uma corrente de 69,7 amperes. Certo? E essa é a minha corrente de linha, a corrente nominal que o motor exige da instalação. Então, vamos lá. Potência ativa, né? Depois de calcular a corrente de linha, ele pede calcule a potência ativa, reativa e a aparente. Então, potência ativa a gente já meio que calculou aqui na fórmula, né? É o 736, que é o fator de conversão entre CV e watts, 50 CV, dividido pelo rendimento, 0,92, 922. Vai me resultar em 39.913,23 watts. Tá? Se eu quiser representar aqui em quilowatts, eu vou dividir esse número aqui todo por 100. E aí eu vou colocar que vou adicionar na unidade a subunidade do quilo, que representa 10 na 3. Para achar a potência reativa e aparente, o que eu tenho que lembrar? Do triângulo das potências. Então, calculando esse P aqui, eu achei a base do triângulo. O que eu faço agora? Com o fator de potência essencial, para a gente conseguir calcular as outras potências, aí eu vou calcular. Primeiro que eu posso calcular aqui é a potência aparente, né? Depois da potência ativa é a potência aparente. Por quê? Porque a relação entre a potência ativa e a potência aparente é justamente o fator de potência. Né? O cosseno desse ângulo aqui é cateto adjacente, que é a potência ativa, dividido pela hipotenusa, que é a potência aparente. Então, eu vou substituir os valores aqui e vou achar o S. Né? Achando o S aqui, que me resultou em 45.873,56. Dividindo esse valor por 1.000, eu vou ter 45,87 kVA. Então, potência aparente, unidade volt-ampere. Mas, para calcular a potência reativa, aí eu vou precisar achar o ângulo, né? Então, qual é o ângulo desse triângulo aqui? O fator de potência é 0,87. Então, eu vou ter que fazer o cosseno na menos 1 de 0,87, que vai me dar 29,54 graus. Como ângulo, aí eu monto aqui a equação trigonométrica. Tangente do ângulo é o cateto oposto, que é a potência reativa, dividido pela potência ativa. Né? Substituindo aqui, a potência ativa é 39,91 kg, tá? Eu posso omitir aqui o quilo, como eu fiz na fórmula, se eu usar direto aqui o quilo na fórmula do resultado, certo? Então, aqui eu usei o número 39,91. Então,
automaticamente eu preciso adicionar na unidade a subunidade do quilo, tá? Senão eu vou encontrar o valor errado. Vezes a tangente do ângulo aqui. E aí o que eu achei de potência reativa, 22,62 kVA reativo. Então essas são as nossas potências aí desse motor trifásico. Uma dúvida que pode surgir, por exemplo, eu apliquei o rendimento aqui nessa primeira potência ativa. Eu teria que aplicar o rendimento nas outras potências? Não preciso. Por quê? Porque eu calculei as outras potências com base na potência em que eu já adicionei o rendimento, tá? Então, eu não preciso adicionar nas outras potências. Alguém tem alguma dúvida? Professor, Fala. a minha dúvida era sobre a tensão ali e tu multiplicasse ela por raiz de 3. Sim. Ali aquela parte que eu não entendi, para mim seria a tensão dividida por raiz de 3, já que está usando uma tensão no motor de 380 volts, né? Uhum. Eu penso que ia chegando nele 380. Esse é o meu raciocínio, entendeu? Uhum. Não, tá certo o seu raciocínio. 380 é a tensão que está chegando no motor. 380, aliás. Mas esse raiz de 3 aqui é da fórmula de cargas trifásicas, tá? Eu não coloquei aqui nesse slide, mas eu tenho um slide da aula passada. Deixa eu ver. Aqui, ó. A potência em circuitos trifásicos equilibrados, tá? Por isso que eu chamei a atenção de vocês sobre o motor é uma carga, o motor trifásico, tá? O motor trifásico é uma carga equilibrada porque ele exige de cada uma das fases a mesma potência, tá? Então aqui, ó, ou eu posso usar essa fórmula do P aqui, 3 vezes tensão de fase, vezes corrente de fase, vezes o fator de potência, ou eu posso usar esse aqui de baixo, ó, raiz de 3 vezes tensão de linha, vezes corrente de linha, vezes o fator de potência, tá? Como daria mais trabalho a gente calcular primeiro a corrente de fase, para depois calcular de linha, e primeiro ter que calcular a corrente de fase aqui para usar essa fórmula, a gente já usei direto essa aqui. Tá? Eu tenho a tensão de linha, que é a tensão que liga o motor, e eu quero descobrir a corrente de linha, que é a corrente nominal, tá? Que é a corrente que o motor exige. Entendeu? Então, isso aqui é uma relação aqui é uma fórmula para potência em circuitos equilibrados. Tá ok. Entendeu? Alguém mais tem alguma dúvida? Tá? Eu vou mandar aqui no grupo o trabalho. E aí vocês podem tirar alguma dúvida se tiverem. Outra coisa, esse trabalho a gente vai fazer no computador e mandar por e-mail? Como é que vai ser feita essa... Assim, ó. Como é cálculo, tá? Não tem nenhuma pergunta teórica. Se vocês quiserem fazer na folha e tirarem foto para me mandar,
não tem problema nenhum. Eu acho que fica melhor. É tudo por e-mail, professor? Pois é, eu vou passar o meu e-mail para que daí cada um manda separado, tá? Para ninguém, não mandem ali pelo grupo, tá? O resultado mandem ou no privado do WhatsApp para mim, ou por e-mail para eu não perder, tá? Para eu não perder nenhuma parte. Mas mandem foto, eu acho que é melhor vocês fazerem no caderno e mandem foto dos exercícios. Claro, letra legível, né? De maneira que eu possa corrigir. Ah, perfeito, muito obrigado. Tá? Mas eu acho que é melhor vocês escreverem do que digitarem tudo, porque por experiência aqui do que eu tenho digitado é bem chatinho de fazer. Ô, professora, esse trabalho é para entregar até quando? Então, eu acho que a gente pode... Eu não conversei ali com o Rafa sobre isso, sobre datas, tá? Mas eu acho que, assim, sexta, no máximo segunda, tá? Pra gente poder fazer já a avaliação e aí encerrar a disciplina. Sexta agora? Isso, no máximo Podia ser segunda, né? Isso, pode Segunda, ser eu acho. segunda-feira. Para dar tempo de revisar os vídeos, né? Claro, não tem problema, mas assim, quem puder ir fazendo já antes vai adiantando, entendeu? Mamãe. Só mais uma perguntinha, professora. Professor, a questão do trabalho, vai ser só um trabalho valendo toda a nota e fechou? Ou pretende pensar outras coisas? Não, é só o trabalho. Tá, e vai ter peso entre... O peso é do trabalho, principalmente, né? E o peso de estar assistindo as aulas, vai ter algum peso nisso ou não? Isso é só pra rodar por falta? É, só pra rodar por falta. Ah, obrigado. Vai ter questões teóricas, Mayara? Não, já mandei ele no grupo, não tem questões teóricas, é só... Não tem nada para safar. Tem, mas bem fácil. Ok. Vou abrir aqui o trabalho para você. Vem bucha aí. Ô, professor, se der para abrir o trabalho duplicando a tela, que eu tô com um celular, aí vai ficar difícil para fazer. Como assim, duplicando a tela? Compartilhando aqui? Assim? Compartilhar, isso aí. Ah, tá. Então, aqui, ó, o primeiro é para converter, tá? Bem facinho essa. Converter aqui, cada uma vale um ponto, tá? Então, não rateiem nas questões fáceis aí. Então, a primeira aqui é só para converter uma forma polar para converter para retangular. Depois a gente tem uma operação aqui, tá? As duas operações são divisão, então tem que... Lembra que na divisão tem que fazer o quê? Converter a retangular para polar, dividir os módulos e subtrair os ângulos, tá? Duas aqui. Depois a gente tem aqui, numa residência estão ligados simultaneamente uma secadora de roupas, um chuveiro, 3 lâmpadas incandescentes, sabendo que esses equipamentos estão ligados na rede elétrica e está solicitando uma corrente de 50,4 amperes. E Mayara, Fala. podia mandar um formulário para nós das fórmulas, não? Eu acho que tá tudo nos slides ali, não tem nenhuma fórmula fora dos slides. Tá, então, o que tem no quadro aqui, ó? Determine a representação matemática da tensão de alimentação desta rede. Adote o ângulo de fase nulo, então eu já sei que o ângulo é 0, e frequência 60 Hz. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que calcular a tensão. Olha, eu tenho potência dos equipamentos aqui, então eu somo todas as potências, vai me dar uma quantidade de potência ativa. Aplico na fórmula da potência, eu vou achar a tensão, certo? Acho a tensão máxima, né?
a tensão máxima desse sinal e calculo a velocidade angular com a frequência aqui, não tem nenhum mistério. Tá? Depois, o que é aqui assim? E é só isso, ó, é só para determinar a equação da tensão de alimentação, a equação em função do tempo. Depois, o que a gente tem aqui? Ó, uma fonte de tensão alternada com frequência de 60 Hz é ligado a um resistor de 200 ohms. A leitura de um amperímetro... Ah, aquela que a gente acabou de fazer, eu botei igualzinho. Você nem tinha visto. A gente acabou de fazer ali no slide. Eu vou pegar, vou achar a tensão e vou montar aqui a expressão matemática. Um transformador cuja saída é de 127/220, tensões entre fase neutra e fase. Então, eu sei que fase neutro, tensão de fase. Fase, tensão de linha. Alimenta 30 lâmpadas incandescentes de 100 watts. As lâmpadas estão ligadas em 127, então elas estão ligadas em estrela, distribuídas em 3 grupos de 10. Então, 3 grupos de 10, eu tenho uma carga equilibrada ligada em estrela. Calcule a corrente de fase, corrente de linha, corrente no condutor neutro e a potência total fornecida pelo transformador. Então, ó, corrente de fase, lei de Ohm, tá? Não tem lei de Ohm, não. Potência ativa, tensão e corrente. Corrente de linha, a gente está trabalhando aqui com uma carga em estrela. Então, vamos lá olhar no conteúdo de circuitos trifásicos qual é a relação entre corrente de linha e de fase numa ligação estrela. Corrente no condutor neutro, a gente fez um exercício, acho que na segunda-feira, que a gente fala sobre a corrente do condutor neutro em cargas equilibradas, tá? E a potência total aí é por aquelas fórmulas que eu acabei de mostrar aqui. De carga equilibrada. Vai! Aí, Christian. Eu tenho cachorro desobediente em casa. Deixa o bichinho. Tá? Depois o 7 aqui. Uma fonte de corrente alternada trifásica alimenta com uma tensão de linha de 380, uma carga trifásica compostos por 3 impedâncias de 20 ohms com fator de potência 0,8 ligadas em triângulo. Então, o que eu quero saber? As correntes de fase e de linha e a potência total entregue à carga. Então, eu tenho uma corrente em triângulo. Então, se eu pegar ali tensão e dividir pela impedância, eu vou ter uma corrente de fase, tá? Aí eu tenho que olhar ali as relações entre correntes no triângulo, numa ligação triângulo, tá? E aí eu vou calcular as correntes de linha, baseado no meu cálculo de corrente de fase. E potência total aqui, triângulo das potências que a gente acabou de fazer aqui no nosso último exercício. Tá? Depois o 8. Um circuito tem 500 ângulo 40 graus volts aplicados sobre 3 componentes de impedância, 20 ângulo de 40, 30 ângulo de 60 e 40 ângulo de 70 ohms. Todos ligados em série. Ache a queda de tensão sobre cada um. Esse aqui eu acho que é um dos mais trabalhosos que tem aqui. O que tem que fazer? Achar a corrente. Né? Como que a gente vai achar a corrente? Primeiro a gente vai ter que somar essas 3 impedâncias aqui. Então eu vou somar essas 3 impedâncias, aí eu vou ter que converter para retangular para eu achar a corrente. Achei a corrente, eu vou converter para polar, aliás, somando os 3 aqui, eu vou achar a impedância total. Né? E achando a impedância total, eu vou pegar a tensão, vou dividir pela impedância total e vou achar a corrente
que passa em todas essas impedâncias aqui. Né? Depois, a queda de tensão de cada uma vai ser a corrente, que eu achei, vezes a impedância de cada uma. Né? Esse aqui é mais trabalhosinho, porque tem que converter polar, retangular, dá mais trabalho. Né? Depois a gente tem dois circuitos aqui, RC e RL, que são muito parecidos lá com a primeira aula que a gente teve, tá? Então, eu vou transformar aqui para capacitância, reatância capacitiva, que eu vou achar reatância indutiva. Aí vou, aqui no RC, né, eu tenho a RC série, então eu tenho a tensão como referência. Aí vou achar a impedância, né, conforme as relações que a gente viu lá na primeira aula. E vou encontrar a tensão, né, tensão no resistor, a tensão no capacitor, a tensão total e o ângulo desse triângulo, né. Aqui no RL eu tenho um RL paralelo, então eu tenho a tensão como referência. No série era corrente como referência, né? Aqui no paralelo que é a tensão. Então eu vou achar a reatância indutiva, a corrente que passa na resistência, a corrente que passa na indutância. Tem o triângulozinho ali, vou achar o ângulo do triângulo. É totalmente igual aos primeiros exercícios que a gente fez lá na primeira aula. Tá? É isso aí, não tem mistério nenhum. Eu acho que o mais trabalhosinho aqui é o número 8. Tá? Bem simples aí. Professora, Fala. não tem como a senhora mandar esse trabalho por PDF, que eu tentei abrir aqui, não consegui abrir nesse aplicativo aí. No Word? É, o trabalho. Barbadinha. Tá, mas tá mais preocupado com peso e falta? Eu achei que tá difícil. Eu vou até entregar agora essa listinha pra ela já, pode deixar. Pode entregar. Pô, até é bom mesmo, hein? Não duvido. Não, deixa para depois. É só uma perguntinha. Ah. Menos que 10, nem comemoro. Depois não vai chorar, hein, Francisco? Ele vai fazer de dupla com o Vinícius. Ah, não, então E tá aí, o que garantido. mudou? O que mudou? Se não for com o Vinícius, ele não vai fazer. São foda, vá, tá louco. Meu, só pra te lembrar, tá? É individual o trabalho, tá? O que mudou aí? Nada com o Vinícius. E aí, Marcelo? Fala, Christian. Fala. Não, tu me Que ama, mudou, cara. velho? Eu não tinha Nada porra mudou. nenhuma. Terminou a aula já? Terminou, eu não sei. Eu sei que tá gravando aí. Ô, meu, Tem que pegar a lanche. qual é que é dessa mão, meu? Acabou a aula já, meu. Tá louco, né? Nem aprendi nada ainda, meu.
Tem que pegar a lancha, a lancha. Não, dá tempo de pegar lanche aí, velho. O Everson apareceu. Pô, tá louco, mano? Tava aqui já antes, mano. Tá, mas eu vi. Cadê os cadernos, cara? Só no nós, Everson. Bah. Deu, já era a aula? Ô, meu, agora pra tirar as dúvidas aí. Cadê o professor? O professor foi embora? Cara. Aí o sinal da professora lá. Então já era, então. Travou tudo, velho. Então tá, isso aí. Falou, gurizada. Boa noite. Falou, boa noite. Alô, boa noite, boa noite. Valeu, boa noite, gurizada aí. Não tem mais perguntinha? Oi, a chamada? Cadê a chamada? Pois é, não tem chamada? Ah, vocês querem que eu Cara, faça? último dia aí, ó. Hoje que eu tô Aí, aqui pra voltou, dar presente, eu vou chamada, meu. Tá louco aí, meu? A professora vai fazer a chamada agora. Vou fazer, calma. Tá todo mundo nervosinho. É, né? Meu Deus. É o corona. Também depois desse trabalho que ela tá passando. Não, como diz o Francisco, vai ser uma barbada. É. Não chora. Trabalho de faculdade já passou pra nós. Não, você não sabe o que é um problema. Ô, tá bom? Ó, tá bombando a polícia aí na volta, hein? Cara, eu moro no centro, eu. Eu vou até encardenar esse trabalho. Pô, até é bom mesmo, hein? Até quando tem que entregar esse trabalho? Segunda-feira. Que dia? Segunda-feira. Tá, valeu. Dia 15. Pô, vai ser complicado pra mim. Vai ser complicado pra mim, eu trabalho direto. É no fim de semana. Eu trabalho sábado e domingo. E quinta e sexta. Amanhã é feriado, né? É feriado pra Feriado vocês nada, aí. no Aqui pra norte não nós, tem não. serviço, professora. Tá No pegado lá. Claro. Aqui não é feriado. Não é feriado no norte? Não, é Norte ponto não. facultativo. Eu não sei por que disso. Everton, não te mistura. Pô, vou trabalhar de graça amanhã, que vocês falando aí não te mistura, né, meu? Tá louco? Não te mistura. Aqui é o norte. Tô ligado, tô sabendo. O norte não é cidade. Tem uma folga na semana, hein? É, o norte não é cidade. Ah, não é cidade. Norte não. É o quê? Ah, não tem nem que te dizer, mas não sei o que é o norte. O Lucas Guimarães estava, né? Ele não tá mais aqui, mas ele tava, né? Tava assim. Ele perguntou pelo... Tá, então, Christian, Eduardo, Everton, Francisco, Lucas Paiva, Marcelo e Vinícius, tá? E o Lucas Guimarães, que eu lembrei que tava, não sei se mais alguém tava aí. O Luiz, ele tava. O Luiz também tava. Tá. Ele entrou no início, tá? Mais alguém, será? O Giovanni também. Giovanni. É por onde anda o Ronaldo, hein? O Ronaldo tá perdido, eu acho. Ronaldo foi embora com o Eduardo. Não é tu. Até falador aí, Christian. Não, mas não é tu, cara. É o outro Eduardo. Ah, tá louco aí. Estamos liberados, professora? Então, se vocês quiserem fazer o trabalho, sair daqui, estou à disposição de vocês. Já tô te enviando, professor. Só me deixa teu e-mail só. Depois tiver o trabalho pronto já. Ai, Importante, né?
Eu mandei meu e-mail ali no grupo, tá? Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Thank you.